18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você em 100,7, 6 horas, 1 minuto. Vamos juntos a partir de agora em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Eu e ela, Karime Leão. Oi, Karime. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Um salve pra você que nos acompanha nas redes sociais, no arroba 18 horas news, no Instagram e também no YouTube. Boa noite, gente. Mix. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje, sexta-feira. Copa do Mundo é o destaque. A expectativa para o próximo jogo do Brasil e as polêmicas nas redes sociais. Para a Federação do Comércio do Amazonas, o horário dos jogos da seleção brasileira deve comprometer o faturamento nesse período. Emoan faz programação especial para o Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário. Esses detalhes, essas notícias são os destaques do dia que você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro de 2022 e está começando mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos lá, olha só, depois da festa pela vitória, 2-0 em contra a Sérvia, a seleção brasileira agora tem, né? Tá preocupada aí, tá todo mundo Tem aí preocupado. assunto pra se preocupar, né, Carlão? Tensão no ar, Karime Leão. Exato. Neymar e Danilo, eles estão fora, pelo menos aí, né, do próximo jogo da primeira fase, tem retorno, a Copa é incerto. Então, a gente está naquele dilema, naquela preocupação. O exame de ressonância magnética feito hoje confirmou que Neymar teve uma lesão no ligamento do tornozelo direito, além de um edema ósseo, Karime. Pois é, Carlão. Já o lateral direito, Danilo, teve lesão no tornozelo esquerdo e também não vai ter condições de enfrentar a Suíça nesta segunda-feira, dia 28, no segundo jogo do Brasil na Copa do Catar. Inclusive, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, ele explicou que a avaliação da dupla será feita diariamente. Ele confirma o desfalque da próxima rodada já, mas não no terceiro jogo do Mundial, na sexta-feira, dia 2 de dezembro, contra Camarões. E quem serão os substitutos de Neymar e Danilo? Bom, no lugar de Danilo, o técnico Tite deve colocar Éder Militão, que joga no Real Madrid, mas ainda tem como opção Daniel Alves, do Pumas, no México, que atua pela direita. Mas se tratando aí de Tite, né, Carlão, a definição só vai ser confirmada na manhã de segunda-feira, horas antes do jogo contra a Suíça. Já para o lugar de Neymar, Karime Leão, a opção poderá ser Rodrigo, também do Real Madrid. Outra opção é o Antony, do Manchester, que substituiu inclusive o próprio Neymar no segundo tempo, depois que ele ficou no chão e sentiu dores no tornozelo nesse último jogo. São várias opções, inclusive porque, Karime Leão, craque é o que não falta para a seleção brasileira. No banco tem mais craque do que muitos times aqui no Brasil, viu, Karime? É isso aí, então, né? a opção é o que não falta pro esquema tático de Tite lá mandar bem nesse segundo jogo, Karime. É isso aí, Carlão. Bom, outro capítulo aí dessa Copa do Mundo é o seguinte: nas redes sociais a polarização política também chegou aos torcedores da seleção brasileira. É o seguinte, por incrível que pareça, teve quem festejasse a contusão de Neymar por ele ter se posicionado a favor de Bolsonaro na campanha eleitoral. Por outro lado, teve gente que não comemorou os gols de Richarlison porque ele declarou voto para Lula. Gente, né? Essas reações sobre os posicionamentos políticos das pessoas são posições extremistas que não combinam em nada com o futebol e nem com a festa que é a Copa do Mundo. Esse tipo de crítica, né? Já passou do limite do bom senso, já ficou chato, feio, cafona, fora de propósito, bizarro, enfim. Não cabe mais, né, Carlão? Karime, olha só, esporte é coletivo, né? E antes de tudo, sinônimo de união e que independe aí da posição política de cada jogador, né? De cada atleta. Todo mundo aí tem, né? Que respeitar isso. Temos uma nação sendo representada e não é um partido, né? Que tá jogando ali, não é um partido político, não é uma ideologia que tá em campo. Nós estamos falando de esporte. Neymar tem o direito de se posicionar, sim, da mesma forma que Richarlison também tem, como cidadão. Agora, atleta é outra coisa.
democracia é assim e ninguém deve ser preterido ou favorecido numa seleção por ser de direita ou por ser de esquerda, ok? Então o que vale mesmo é gol, é bola na rede. Valeu Richarlison, valeu Neymar aí, foram grandes jogadores. Richarlison fez 2 golaços, ele merece aplausos com certeza. E agora nós estamos aí torcendo para que eles consigam trazer o hexacampeonato. Isso é o que realmente importa, exatamente, Karime. e torcemos aqui para a recuperação dos 2 jogadores. E a posição também, política lógico. deles é problema deles. Exato. Bom, hoje tivemos mais uma rodada da Copa. O Irã venceu o país de Gales por 2-0 e a Holanda ficou no empate em 1-1 com o Equador. O Catar, que cedia a Copa, perdeu a segunda partida por 3-1 para o Senegal, que está eliminado. O Senegal ainda tem uma terceira partida, mas não tem chances de classificação. E agora à tarde a Inglaterra empatou com os Estados Unidos na partida que terminou 0-0, Carlos. Agora 6h07, você no melhor mix do Brasil, conferindo os detalhes do dia, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Enquanto a Copa anima alguns comerciantes, os juros altos do país desanima outra fatia do mercado e é preocupante, Karime. E aqui no Amazonas, para a Federação do Comércio do Estado, o horário dos jogos da seleção brasileira é o que mais deve comprometer o faturamento do comércio nesse período. Vamos acompanhar os detalhes com Rodrigo Soares. Para o comércio brasileiro, 2022 é um ano atípico. É que vários acontecimentos mexeram com a estrutura da economia. Foram aumentos diversos como energia, fretes, combustíveis, entre outros. Até a guerra da Rússia contra a Ucrânia entrou na conta. O conflito, que começou em fevereiro deste ano, atingiu não só a agricultura, devido à dependência brasileira de fertilizantes russo, mas a economia como um todo. As eleições também ajudaram a travar a economia. Esses acontecimentos por si só já foram suficientes para gerar aumento de preços, inflação e muitas dificuldades que resultaram na inadimplência das famílias. A análise é do presidente da Federação do Comércio do Amazonas, Aderson Frota. De acordo com ele, para piorar o cenário, o horário dos jogos no Catar, que é à noite, também não favorece ao comércio. É que a noite no Catar é dia no Brasil. E aí o comércio sai prejudicado porque tem que fechar mais cedo. Isso vai atrapalhar um pouco a movimentação comercial. Fora isso, a nossa expectativa, apesar de todas essas dificuldades, é que o comércio está retomando o seu desempenho, o comércio está voltando a ter contratações, o comércio está arrecadando cada vez mais para os cofres do governo, em termos de CMS. O comércio não perdeu o foco de atender a população em todos os quadrantes do Estado e principalmente da capital. Mas o presidente da FEComércio, Aderson Frota, acredita que, embora tímida, haverá alta nas vendas do comércio do Amazonas até o final do ano. Nós estamos na expectativa de que nós não vamos fechar o ano nós vamos fechar o ano positivamente, nós não vamos fechar o ano com aquela mesma expectativa que nós tínhamos, mas com certeza vamos fechar o ano de forma positiva, apesar de todas as dificuldades externas e internas que estão realmente criando dificuldades de economia. Nosso objetivo é que a gente possa fazer a economia funcionar, gerar emprego, gerar renda, gerar qualidade de vida, enfim, desenvolver o nosso Estado, que é muito importante. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, gente, ainda falando de Copa do Mundo, o segundo jogo do Brasil contra a Suíça vai ser ao meio-dia, horário aqui de Manaus, na próxima segunda-feira, dia de semana. Pois é, gente, é importante que a Prefeitura coloque em prática um esquema de trânsito para evitar tráfego travado, o caos nas ruas, um congestionamento absurdo, embolado, uma confusão danada, como o que a gente passou nessa quinta-feira antes do jogo do Brasil contra a Sérvia. Foi um inferno. Quem precisou transitar por aí nesse horário antes do jogo, umas 11, meio-dia, nossa, tava tudo parado, né, Carlão? Atrasou a vida de todo mundo, inclusive de quem ia trabalhar. Bom, eu não vi um agente de trânsito por onde eu passei e circulei por essa de 10 a meio-dia. Foi um trânsito terrível e olha que eu circulei bastante na avenida, indo para Ponta
Negra, Avenida São Jorge, Bola das Letras, Boulevard, aqui no Vieira Alves. Gente, eu não vi um agente de trânsito para resolver a confusão, tudo parado que estava, né, Carlão? Você... Aí num evento, né, Karime, como esse daí, por exemplo, você tem que ter realmente agente. Já estava marcado no calendário. Já tá certo, você já tá, por exemplo, segunda-feira agora já tá marcado, meio-dia já vai ter problema. Então, o que acontece? Tem que ter agente de trânsito em locais estratégicos para fazer o trânsito fluir, é óbvio, é lógico isso daí. É claro que teremos um trânsito lento, mas dá para evitar o quê? Aquela bagunça, né? Aquele caos que você não sabe se você vai para algum lugar, porque você fica parado, travado. Então é isso aí. As principais ruas, pelo menos, elas têm que ter realmente agentes de trânsito cuidando para que o trânsito flua, né? Pelo menos. Ok, agora são 6h11. 18 horas. E os Estados Unidos da América devem aplicar penalidades contra criminosos ambientais que contribuem com o desmatamento da Amazônia brasileira. A informação foi divulgada com exclusividade pela Reuters. Karime, de acordo aí com a agência de notícias, a iniciativa representaria uma grande mudança na estratégia dos governos americanos para combater as mudanças climáticas com ações mais severas, como a aplicação de sanções que congelariam qualquer ativo dos infratores e impediriam todos os norte-americanos e empresas do país de lidar com indivíduos ou entidades sancionadas. Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, de janeiro a outubro deste ano, o desmatamento da Amazônia foi de 9.696 quilômetros quadrados, o equivalente a mais de 6 vezes a cidade de São Paulo. Esse número representa o segundo pior dos últimos 15 anos. E além do desmatamento, os Estados Unidos pretendem punir também os responsáveis por outros crimes ambientais na região, como garimpo ilegal. Os americanos já teriam iniciado, inclusive, o processo de identificação e investigação de possíveis alvos de punição, mas ainda não estariam definido quando as ações começariam a ser aplicadas. Ainda de acordo com a agência, o projeto está sendo desenvolvido pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em conjunto com os gabinetes de assuntos econômicos e comerciais e do Oceanos e assuntos científicos e ambientais internacionais do Departamento de Estado. Olha, Karime, isso deveria estar sendo feito pelo governo brasileiro, não é isso? E é aquela coisa que acontece. Quando você não faz o dever de casa, abre espaço para que outros façam, né? 18 horas. 3 deputados federais do Amazonas assinaram requerimento para instalação de uma CPI contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral por abuso de autoridade. Para saber mais detalhes sobre o assunto, vamos conversar com o nosso correspondente em Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. A gente falou sobre esse assunto ontem, né? Mas fala pra gente quais as atualizações sobre isso e quem são esses amazonenses que assinaram a esse requerimento da CPI. Boa noite, Cadu. Alô, Cadu, estamos sem o seu áudio. Vamos retornar o nosso contato com você, ok? Vamos aguardar um minutinho só para falar com o nosso correspondente em Brasília, tratando sobre esse assunto, essa possível instalação de uma CPI contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral por abuso de autoridade. Esse pedido, né, foi feito já ontem. Ontem recebeu várias assinaturas, surpreendeu inclusive. E nesse pedido a gente teve 3 deputados federais do Amazonas que assinaram esse requerimento para a instalação desta CPI por abuso de autoridades. Vamos tentar novamente contato com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Cadu, acho que agora sim a gente consegue te ouvir, então. Oi. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Cadu, sim, chega junto. Alto Cadu, e claro. Então, quem são esses deputados federais do Amazonas que assinaram o requerimento dessa CPI? Boa noite, Cadu. Agora sim, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo. Capitão Alberto Neto, do PL, Silas Câmara, do Partido Republicanos e delegado Pablo, do União Brasil, Karime. 3 parlamentares da base bolsonarista raiz que apoiam a abertura de uma CPI para investigar o que estão chamando aí de condutas arbitrárias de ministros do Supremo Tribunal Federal
e do Tribunal Superior Eleitoral, que vem resultando em censura e abuso de autoridade. O que eu falei agora é o texto da ementa do pedido de CPI, viu? Como a gente falou ontem, Karine, o pedido de CPI já foi apresentado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, com 181 assinaturas. Arthur Lira prometeu hoje que vai se reunir com as lideranças partidárias para discutir o assunto, mas só quando ele voltar de viagem internacional na semana que vem. Sabe para onde ele vai, Karine? Para o Catar, onde ele vai assistir ao segundo jogo do Brasil da Copa do Mundo. Não é bobo nem nada, né? Bobo nem nada, ele só volta na terça-feira, dia 29, depois que ele vai pensar aí nessa CPI do abuso de autoridade. É uma forma de esfriar o tema, viu, Karine? Ele está sob forte pressão. Enquanto isso, as bases bolsonaristas vão se fortalecendo para tentar emplacar a CPI ainda esse ano e, com isso, prejudicar as articulações políticas do PT em torno da PEC do Bolsa Família, que essa sim é uma pauta muito importante pela sua finalidade, mas que encalhou por enquanto. Está quase subindo do telhado por falta de acordo entre os partidos, apesar da promessa dos presidentes do Senado, da Câmara, dizer que estava caminho aberto. Não está. Outra linha de ataque ao Poder Judiciário, Karine, é o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que foi apresentado ontem no Senado Federal. Um dos autores é o senador Plínio Valério. Ele falou com o programa 18 Horas e explicou aí as razões para o pedido de impeachment. Então vamos ouvir o que ele disse. Nós entramos, 6 senadores com pedido de impeachment para o Barroso, porque o Barroso, assim, não tanto quanto o absurdo do Alexandre de Moraes, mas também ele já extrapolou, né? Ele já fez campanha para não ter aquele voto auditável, foi lá no Congresso Nacional reunir com líderes políticos, ele faz palestra defendendo o aborto, faz palestra defendendo o porte de maconha, e juiz não pode opinar, ele extrapolou, ele já infringiu todos os incisos da lei que regulamenta o impeachment, né? E o Senado é a única instituição que pode fazer isso. Mas a gente faz por dever de ofício, né? Para dar satisfação à população, porque vai depender do presidente Rodrigo Pacheco colocar em plenário. Isso é praticamente nula a chance disso acontecer, mas não invalida a nossa tentativa. Nós vamos municiando, vamos entupindo de pedidos, um dia um deles vai ser colocado em plenário para nossa votação, e aí, quem sabe, o Brasil vai assistir ao impeachment de um ministro do Supremo. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a respeito desse possível impeachment contra o ministro Barroso. Cadu. Entre a expectativa dele e a realidade, há um abismo muito grande. Karime, agora falando sobre a multa vultuosa de quase 23 milhões de reais aplicada pelo TSE contra o Partido Liberal, o PL, por crime de litigância de má-fé e por atentar contra as eleições, hoje o ministro Alexandre de Moraes decidiu aliviar a barra dos partidos republicanos e PP, que fizeram parte da coligação eleitoral do presidente Bolsonaro, a coligação pelo bem do Brasil. As duas siglas foram retiradas dessa penalização, Karime, porque o ministro acolheu o argumento de que ambos não teriam sido consultados sobre a ação do PL que questionou o resultado das eleições. Ou seja, o PL vai pagar sozinho os 23 milhões de reais. E outra notícia que chamou a nossa atenção, Karime, a ministra do STF, Rosa Weber, tirou da gaveta o processo que discute a legalidade do orçamento secreto. E ela prometeu que vai julgá-lo nos próximos dias. Orçamento secreto, gente, é aquele instrumento que foi criado pelo Centrão, pelos partidos do Centrão, para vender apoio político ao Poder Executivo dentro do Congresso Nacional. Então essa é uma das reações do Poder Judiciário aos ataques do Centrão, que pedem aí CPI, impeachment de ministro. Então agora é só pegar a pipoca e acompanhar, porque vai esquentar o clima. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, o Fernando Haddad, hoje, cotado inclusive para ser ministro da Fazenda do governo Lula, se reuniu com banqueiros. O que rolou nesse encontro, Cadu? Conta pra gente. Inclusive a Bolsa de Valores despencou após esse encontro aí, não é mesmo?
Exatamente, Carlão. Ontem a gente antecipou essa informação de que Fernando Haddad deverá ser o futuro ministro da Fazenda. Ele não vai ser um posto Ipiranga, viu? Ele vai dividir a política econômica com o economista Pércio Arida, que deverá ser o futuro ministro do Planejamento. Ou seja, um vai trabalhar na política fiscal e o outro vai trabalhar na política orçamentária. Inclusive, a bomba do orçamento secreto vai cair no colo de Pércio Arida. Mas isso é outro assunto. Hoje, Fernando Haddad representou Lula em um evento muito importante que reuniu banqueiros de todo o país. E nos bastidores, Carlão, a informação foi de que os operadores do mercado financeiro não ficaram satisfeitos. O Haddad fez um discurso de 29 minutos, mas ele foi bastante raso, generalista, não deu nem o norte da política econômica do futuro governo. O ponto mais forte foi quando ele disse que a prioridade vai ser a reforma tributária. Então eu separei um trecho da fala dele sobre esse aspecto. Vamos ouvir. Então, a primeira questão é a questão do orçamento público, tanto do ponto de vista da receita, quanto do ponto de vista da despesa. Eu queria fazer algumas referências a isso que me parecem muito significativas. A determinação clara do presidente Lula é que nós possamos dar, logo no início do próximo governo, uma prioridade total à reforma tributária. O presidente tentou por 2 vezes ao longo dos seus 8 anos, inclusive com o apoio de todos os governadores, na segunda vez, em 2007, com o apoio dos 27 governadores do estado, encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional consensuada para que nós promovêssemos a reforma tributária e não obtivemos êxito. Então nós estamos aí há praticamente 2 décadas tentando realizar esse trabalho. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do Fernando Haddad, cotado para ser ministro da Fazenda, ele falando aí sobre reforma tributária para o próximo governo. Cadu. Quando se fala em reforma tributária, é o mais do mesmo. Ou seja, se ele falou que a luta tem mais de 20 anos, o que ele vai fazer então, né? O PT está tentando, na verdade, responder à pressão do mercado financeiro, Karime. Tanto que houve queda, como vocês disseram, no Ibovespa a 2,5% e alta do dólar. No governo Bolsonaro, o mercado tinha uma confiança em Paulo Guedes, porque ele é um nome forte do mercado, ele vem do mercado. No caso de Haddad, ele tem uma pouquíssima experiência em política econômica e a indicação de Lula é mais política do que técnica. O mercado teme, Karime, que Fernando Haddad seja um ministro marionete do presidente Lula. Mudando um pouco de assunto, Karime e Carlão, ainda falando de transição de governo, hoje, o Grupo Técnico de Saúde apresentou um quadro de saúde pública, o quadro da situação, a situação, na verdade, da saúde pública brasileira. Esse trabalho está sendo feito com a ajuda do Tribunal de Contas da União, que, como um órgão de controle, vem abrindo caminho nas investigações. E segundo a equipe, o quadro é criminoso e de extrema gravidade, principalmente no combate à Covid, Karime e Carlão. Um dos destaques é que o Ministério da Saúde estabeleceu sigilo de estoque de vacinas, uma iniciativa que comprometeu a validade das vacinas, muitas delas prestes a vencer nos próximos dias. Lembrando que a pandemia da Covid-19 voltou à carga nos últimos dias com as novas variantes. Outros pontos também foram destacados, como a falência dos hospitais federais, a briga com os estados para comprar remédios, o caos da política de tratamento de doenças mentais e do combate ao câncer, enfim. Pouco a pouco, a real situação da saúde pública brasileira vai sendo revelada. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda. Complementando aqui, Carlão, a informação sobre o mercado financeiro, né? O dólar fechou o dia valorizado em 1,89%, cotado a R$ 5,41. E como o Cadu falou, o Ibovespa fechou em forte queda de 2,46%, aos 109.078 pontos. Agora, 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, o clima natalino vai invadir o Largo de São Sebastião nesse sábado. Vai acontecer a inauguração do Mundo Encantado do Natal, Karime. Carlão, marca na agenda, tá? É a partir das 6h30 da noite. Esse ano, o Natal no Largo vai ter a maior árvore de Natal de todas as edições. A expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas aproveitem as atrações. Karime, entre as novidades neste ano está o passaporte natalino que a criança faz gratuitamente para participar de várias atividades como a Casa do Biscoito, a Fábrica do Papai Noel e o concerto natalino no Teatro Amazonas. A repórter Nathalie Moraes conta mais sobre a programação. Começa neste sábado o Mundo Encantado do Natal no Largo de São Sebastião. A chegada do Papai Noel ganhará as ruas do centro histórico da cidade, tendo como parada final o Largo. A celebração segue com a inauguração da gigantesca árvore de Natal. A expectativa para este ano é que mais de 1.200.000 pessoas passem pelo local, como explica o secretário de Cultura do Estado, Marco Apolo Muniz. Estamos numa expectativa de só no Largo São Sebastião dobrarmos o público que foi recebido no ano passado. Estamos falando aí esse ano de um público superior a 1.200.000 pessoas e a geração de 1.800 postos de trabalho diretamente. A cenografia e a decoração são assinadas por artistas e profissionais da região norte. Segundo Jander Lemos, diretor de decoração e produção da SEC, com uma decoração mais tradicional, as luzes do Natal prometem encantar a todos que visitarem o Largo. A gente buscou nessa execução trazer realmente um Natal tradicional, né? Um Natal que a gente está acostumado a ver nas decorações geralmente dos shoppings, mas a proposta é realmente agora em grande escala transformar o Largo São Sebastião nesse mundo encantado do Natal. Entre as novidades neste ano está o passaporte natalino, adquirido em uma área reservada da Secretaria de Cultura no Largo de São Sebastião, onde a criança faz uma foto 3x4 e imprime gratuitamente o passaporte. Com o documento em mãos, o próximo passo é a visitação às atrações, como a Árvore de Natal, a Casa do Biscoito, a Fábrica do Papai Noel e o concerto natalino no Teatro Amazonas. A Casa do Biscoito é um dos atrativos que deve encantar crianças de 1 a 5 anos com atividades sensoriais e tem até oficina de biscoitos natalinos, como explica o gerente de eventos da SEC, Denis Carvalho. A gente vai ter a Casa do Biscoito, que a gente vai atender as crianças de 1 a 5 anos. A gente também vai continuar com a Fábrica do Papai Noel, com o espetáculo no Teatro Amazonas, com o Natal Itinerante, onde a gente vai atender 10 bairros da cidade de Manaus, com a chegada também do Papai Noel. Então, assim, são várias surpresas que a gente vai ter esse ano do Natal de 2022. Sucesso no ano passado, a Fábrica do Papai Noel retorna ao Centro Cultural Palácio da Justiça. O espaço reserva atividades lúdicas e interativas para crianças de todas as idades. Com uma ambientação repleta de magia, a fábrica traz o trono do Papai Noel, a sala com as embalagens dos presentes e os pedidos das crianças, sala de montagem das árvores natalinas e a sala dos sonhos com música e projeção de imagens. As visitas são agendadas pelo site da SEC e tem a duração de 30 minutos. Neste ano, com o tema Encanto de Natal, o concerto natalino estará em cartaz dentro do Teatro Amazonas entre os dias 11 e 23 de dezembro. Essa é uma ótima opção para você reunir a família e criar memória afetiva nos pequenos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E atenção, viu? Especialmente para a programação de Natal no Largo de São Sebastião, o trânsito vai passar por interdições, alterações em toda a região durante os finais de semana. Karime, neste sábado, por exemplo, as interdições vão ser na Rua 10 de Julho, entre a Avenida Eduardo Ribeiro e também Rua Tapajós. Eduardo Ribeiro e Tapajós. Na Rua Tapajós, entre as ruas Monsenhor Coutinho e 10 de Julho, e somente a faixa da direita da Eduardo Ribeiro, atenção, entre as ruas São José Clemente e 10 de Julho. Tá as alterações, exato, Carlão, acontecem de 4 da tarde até às 10 da noite. Segundo a Prefeitura, agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vão monitorar aí toda a região. 6h29, você no melhor Mix do Brasil. Mix.
Olha só aí, daqui a pouquinho, às 18 horas, você confere. 25 de novembro é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Esse assunto importante, nós vamos ficar sabendo detalhes daqui a pouquinho, aqui no 18 horas. 18 horas. 6 horas 30 minutos, você no melhor Mix do Brasil, e nós vamos conferir agora, hein? Para amanhã. Amanhã e sábado e domingo, né, Karine? Exato. Final de semana já, e olha só. Tempo e temperatura com você, Karine. Previsão do tempo. Para esse sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar fica entre 67% e 93%. Já no domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens também durante o dia. Período de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima mais fresquinha não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90%. Mix. E o ex-governador amazonino Mendes deixou nesta sexta-feira a UTI e foi transferido para o apartamento do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Amazonino Mendes apresentou melhora substancial no quadro clínico, surpreendendo a equipe médica, que o acompanha desde quarta-feira dessa semana, quando foi internado com o diagnóstico de broncopneumonia e diverticulite, que é inflamação no intestino grosso. Karine, os médicos estimam que Amazonino Mendes deva ficar internado por mais 7 ou 10 dias para concluir o tratamento. Segundo a assessoria do ex-governador, depois de ter alta, Amazonino volta para Manaus no início do mês de dezembro. Mix. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, quando são 6 horas e 32 minutos, você no melhor Mix do Brasil, o Rio Negro. O Rio Negro baixou 2 centímetros de ontem para hoje, num movimento inclusive inesperado, uma vez que estamos no período de cheia dos rios. Mix. E uma tubulação de água se rompeu na manhã desta sexta-feira na Avenida Ipase, no São Jorge. O incidente comprometeu o fornecimento de águas em vários bairros da cidade. As oscilações afetam cerca de 150 pontos das zonas norte, centro-oeste e oeste. E em nota, as empresas Águas de Manaus informou que está realizando reparos e que o abastecimento na região ficou instável durante o dia. A previsão, segundo a empresa, é que o serviço seja concluído até agora à noite. São 6 horas e 32 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário. E para lembrar a data, a Fundação Emoan preparou uma programação especial dedicada às pessoas que, de modo anônimo, ajudam a salvar vidas. Olha só, atualmente o Emoan está com os estoques de sangue em estado crítico e precisa repor. Vamos conferir agora os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Hoje é Dia Nacional do Doador de Sangue, data onde devemos homenagear as pessoas que reservam um tempinho do seu dia para salvar a vida do outro. Doar sangue é um ato de solidariedade humana que ajuda a salvar milhares de vidas todos os dias, através das transfusões de sangue. Atualmente, no Brasil, são doadas cerca de 3,6 milhões de bolsas de sangue por ano. Doar sangue é mesmo um gesto transformador. O problema é que novos doadores estão cada vez mais escassos aqui no Amazonas. Com o estoque sanguíneo atual considerado crítico, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas está convocando doadores de sangue A e B negativo, B negativo, O negativo, A e O positivo para estabilizar o nível de bolsas disponíveis, como explica a Margarete Rodrigues, ela que é gerente de captação de doadores no Emoan. Nós estamos com o estoque crítico na Fundação Emoan desde o início desse ano, especialmente 2022, devido ao Covid, né? O Covid nos levou a alguns doadores. Nós temos aí um estoque que é possível, né, de atender as urgências, mas nós estamos limitando, por exemplo, para cirurgias eletivas. Aquelas cirurgias que podem ficar para depois, nós estamos pedindo para desmarcarem, porque nós estamos deixando essas bolsas para aquelas
urgências para aqueles nossos pacientes que são pacientes hematológicos e que precisam constantemente do sangue. Por isso é tão necessário reforçar a importância da doação de sangue e ter a consciência de que com essa simples ação se pode salvar vidas. Para ajudar a reverter essa situação é fácil. Qualquer pessoa com idade entre 16 e 60 anos pode doar sangue. Para isso é necessário ter pelo menos 50 quilos, estar com boas condições de saúde e ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. Quem teve Covid-19 pode doar depois de 30 dias. E quem se vacinou precisa esperar entre 2 e 7 dias. Seguindo essas recomendações, é possível fazer a sua parte e ajudar a salvar vidas. O Hemoan funciona de segunda a sexta, sempre de 7 da manhã até as 6 da tarde. E fica localizado na Avenida Constantino Neri, na Chapada, zona centro-oeste de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas 35 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você vai saber, hein? Os motoristas com CNHs que venceram em novembro de 2021 têm até a próxima quarta-feira agora para renovar o documento. Daqui a pouquinho os detalhes para você em instantes no 18 horas. Mix. Entrevista do dia. E hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. A data foi criada em 1999 pela Assembleia Geral das Nações Unidas com o objetivo de alertar a sociedade sobre os casos de violência e maus tratos contra as mulheres. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a delegada Débora Mafra, titular da Especializada de Crimes contra a Mulher. Muito boa noite, delegada. Seja bem-vinda ao 18 horas. Então, essas datas são muito importantes para debater esse tipo de assunto, né? Quanto mais informação, melhor, não é mesmo? Delegada, boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Realmente, um dia como esse é um dia de reflexão para a nossa sociedade, que apesar de estarmos no 2022, um ano que a gente achava que todo mundo já estaria esclarecido, nós temos ainda violência à mulher. Se em 99 entrou essa data, né, internacionalmente para chamar a atenção dessa problemática, a gente ainda nós já estamos em 2022 e aconteceu essa semana, todo mundo ficou sabendo, né, de um caso de violência à mulher e tantos outros que acontecem todos os dias, todos os minutos em todo o mundo. Então a gente tem que começar a aprender a respeitar a mulher, respeitar a vulnerabilidade da mulher, que nós somos mais fracas fisicamente e nós queremos somente respeito, né? Podemos ter nossas ideias, podemos ir aonde nós quisermos e estar em qualquer profissão, mas que a gente tenha respeito de toda a sociedade. E doutor, olha só, além da violência física, existem também a psicológica e o assédio sexual, né? E não é tão fácil identificar esses acontecimentos. Como a pessoa pode perceber que está sofrendo esse tipo de agressão, doutora? Olha, tudo que te constrange, que te deixa mal, é uma violência. A violência moral ela é caracterizada por palavrões, xingamentos, difamações, calúnias sobre você. Então você sabe que se aquela pessoa começa a cometer esses atos, é violência moral. Violência psicológica é marcada pelas ameaças, perseguições, manipulação, chantagem. Tudo isso já é a violência psicológica que fica afetada, né? A pessoa fica afetada psicologicamente. Aí nós vamos para patrimonial toda vez que o abusador ou agressor não deixa você trabalhar ou dá algum objeto para você e quebra, ou quebra objetos que você mesmo comprou, faz incêndio com coisas suas. Estamos diante da violência patrimonial. Já a violência sexual é marcada por tudo que a partir do não, se a mulher disse não e a pessoa tenta, já entra na importunação sexual, no estupro e outros crimes sexuais que existem, e também na física, que todo mundo sabe, né, deixando lesões na pele, marcas no corpo, que caracterizam muito a violência física. Então, assim, essas 5 violências são marcadas dentro da Lei Maria da Penha e outras leis também, como direito penal, que vem abarcar para que a pessoa, a mulher,
tenham a sua integridade física e psicológica preservadas e não maltratadas e violentadas como nós temos visto todos os dias. Doutora, em maio deste ano, a gente conversando aqui no 18 Horas, nós comemoramos a redução de 22% em Manaus no número de casos de violência contra a mulher nos 3 primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. Temos alguma projeção de como vamos fechar esse ano? Olha, realmente vai ser menor do que o ano passado em registros e boletins de ocorrência, mas isso não significa que diminuiu a violência à mulher, né? Significa que as mulheres já denunciaram e está ficando estável, que isso é normal. Mas nós temos ainda muitos casos subnotificados que nós temos que, como vocês, estimular a mulher a denunciar. Um programa como esse, que tem várias pessoas nesse momento ouvindo no trânsito, dentro de casa, fazer com que essas pessoas que estão ouvindo reflitam sobre o tema e ajudem a vítima de violência doméstica a denunciar, não deixando parado. Nós não podemos de forma alguma fechar os olhos para essa problemática que traz tantos feminicídios ao Brasil, que o Brasil ainda continua o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios. Com certeza, doutora. Não podemos mesmo fechar os olhos. Então vamos aos serviços, né? Como denunciar os casos de violência contra a mulher aqui em Manaus? Aqui em Manaus nós podemos denunciar de forma anônima no 180 ou 181. Qualquer pessoa pode denunciar e as vítimas também podem utilizar esses canais. Caso esteja acontecendo a violência naquele momento, acabou de ocorrer, você viu ou ouviu uma mulher pedindo socorro, ou se você é a vítima, ligue 190 para que a polícia militar se faça presente e leve o agressor preso em flagrante. E o melhor momento para a vítima denunciar é na delegacia da mulher ou em qualquer delegacia próxima a ela, que ela vá até lá, solicite procedimento, que passe pelas equipes multidisciplinares do SAP, que tenha o acompanhamento do Ronda Maria da Penha, para você ter realmente um apoio nesse momento que você quer se libertar. Não existe melhor local para se denunciar. E qualquer pessoa também pode denunciar, só que não será anônima. Essa pessoa vai participar do inquérito policial também. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa. Obrigada, doutora. Um abraço a você, Karine, um abraço ao Carlos e a todos que estão em casa. E não esqueçam, sempre digam não para qualquer tipo de violência à mulher. Tá certíssimo, Valeu, doutora. Muitíssimo obrigada. Boa noite, bom trabalho. Agora 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E olha só, atenção, motorista com carteira de habilitação vencida em novembro de 2021, hein? O Detran anuncia que o prazo para renovar o documento está encerrando. Vamos conferir aí as informações, os detalhes com o repórter Hector Silva. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-AM, faz um alerta aos condutores que tiveram a carteira de habilitação CNH vencida no mês de novembro do ano passado, que não renovaram o documento por conta da pandemia de Covid-19, que o prazo para efetuar o procedimento termina na quarta-feira, 30 de novembro. Segundo o coordenador do Registro Nacional de Condutores Habilitados, RENACH, Gilberto Lira, uma norma do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabeleceu os prazos de renovação para cada estado, e o Amazonas foi contemplado. Atendendo uma solicitação da Amazonas, tendo em vista a pandemia que existia no Amazonas e os condutores não podiam vir ao Detran para renovar sua CNH, foi solicitado um prazo de prorrogação para renovação das carteiras. E o CONTRAN se sensibilizou com isso e baixou uma resolução para que todas as carteiras vencidas em 2021 tivessem mais um ano de validade para ser renovada em 2022. Bom, nós temos agora a vencer as habilitações que tiveram seu vencimento em novembro de 2021, estarão vencendo em torno de 10 mil CNHs, tá, que terão seu prazo encerrado no dia 30 de novembro de 2022. E no caso das carteiras que vencerem em dezembro de 2021, que são mais de 12 mil carteiras, elas terão seu prazo ser encerrado para renovação no dia 31 de 12 de 2022. O Detran Amazonas alerta que esse mesmo prazo não foi estendido para os condutores que tiveram o documento vencido esse ano. Portanto, é preciso ficar
ficar atento, já que a multa para o condutor que estiver com a carteira de habilitação vencida é bem alta, segundo avisa Gilberto Lira. Cerca de 11 mil pessoas ainda não renovaram a habilitação no estado. Bom, uma vez vencido o prazo que foi estendido pela resolução, essas carteiras poderão ser, no caso os condutores, poderão ser multados, né, com uma infração gravíssima, e o valor é R$ 293,47, e eles terão 7 pontos nas suas habilitações, ela pode ser retida e esse cidadão deverá realizar sua renovação. Eles podem entrar no site do Detran e realizar o seu agendamento para ser atendido ou nos pontos de atendimento, que são os PACs e PAD, ou aqui no Detran Sede. Realizando seu agendamento, no dia e horário marcado, serão atendidos e encaminhados para a clínica para realizar os seus exames médicos, para terem suas CNHs revalidadas e emitidas pelo Detran. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 45 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política aqui local, da política do estado do Amazonas, com ela, Artemisa Gadelha. Muitíssimo boa noite, Artemisa. Então, houve rumores de que o vereador Wallace Oliveira havia deixado a base do prefeito de Manaus. Davi Almeida chamou o Wallace para uma reunião essa tarde. Qual o desfecho desse encontro, Artemisa? A gente sabe. Boa noite. Karime, até onde eu sei, a reunião foi tranquila, viu? Eu já comento. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Eu conversei essa manhã com o vereador Wallace Oliveira, do PROS, sobre os rumores da saída dele da base do prefeito. O vereador, sempre ponderado, disse que não, que continua na base do prefeito Davi Almeida, do Partido Avante, que apenas nesse momento ele prefere analisar as composições para a eleição da presidência da Câmara Municipal de Manaus com independência, ou seja, apesar de continuar na base do prefeito, dependendo da escolha do chefe do executivo, o Wallace pode ou não votar na chapa apoiada por Davi Almeida. Bom, e após esses rumores de rompimento da base, o prefeito Davi Almeida chamou o vereador Wallace Oliveira para uma reunião esta tarde. Segundo Wallace, a reunião foi apenas de ajustes, não houve ruptura e nem confronto, e que o prefeito entendeu aí o posicionamento, né, de independência do vereador. Wallace, mais uma vez, garantiu que está terminantemente fora do processo da eleição. E sobre qual chapa ele deve apoiar, então, ele vai decidir mais para frente, viu? Talvez na próxima semana. Mas existe aí a possibilidade dele votar na chapa alternativa. Não confirmou, mas existe essa possibilidade. Já o prefeito deve anunciar oficialmente o nome do candidato à presidência na próxima semana. Por enquanto, o nome da escolha de Davi Almeida, que nós falamos inclusive ontem, é do vereador Eduardo Assis, no mesmo partido do prefeito, Partido Avante, né? Assis é vice-líder de Davi na Câmara Municipal de Manaus. E como nós dissemos, Eduardo Assis não é um nome unânime, nem mesmo na base de Davi Almeida. O vereador Caio André, do PSC, líder do partido dele na Câmara, né? Partido, inclusive, que era do governador Wilson Lima, ainda continua no páreo, como um nome forte aí para a escolha para presidente da Câmara, inclusive da chapa alternativa, e possivelmente com apoio de nomes da base de Davi Almeida. E falando do prefeito Davi Almeida, Karime, Carlão e ouvintes, ele é tão bom em marketing que, novamente, num cenário que não seria diretamente dele, Davi consegue chamar os holofotes para si. Isso aconteceu também na eleição desse ano, quando o Davi, inclusive, indicou o vice dele, né? O vice, na verdade, do governador Wilson Lima. Na verdade, Davi Almeida, logicamente, pode apoiar um candidato, mas volto a dizer, apoiar. As manobras e as articulações para que os vereadores da base sejam, de certa forma, influenciados a optar pela escolha do prefeito não é um processo político saudável. Apesar dos poderes tentarem aí uma harmonia, né,
Câmara e Prefeitura são independentes, pelo menos na teoria. A casa deveria servir de fiscalizadora da Prefeitura de Manaus. E isso não tem ocorrido pela maioria dos vereadores. Aliás, durante esses quase 2 anos de gestão, apenas 2 vereadores fizeram esse papel. Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos, e Amon Mandel, do Cidadania. Seria estranho acompanhar que a eleição da Câmara é determinada pelo prefeito, que disse que o presidente da Câmara Municipal será eleito com apoio da base que atua em sintonia com o Executivo Municipal. A gente espera que seja apenas apoio. Mas não é a primeira vez que isso ocorre, hein? Em outras administrações municipais, os prefeitos sempre colocaram o dedo nessa escolha. Enfim, mas acredito que nesse momento atitudes fora de mão podem ser perigosas para ampliar, inclusive, a divisão da base de Davi Almeida. A solução seria mesmo um nome aceitável pela maioria dos vereadores e que traga equilíbrio ao parlamento municipal. Karime Carlão. Ei, Artemis, olha só, além da inauguração aí do novo CETAM na Zona Leste, o governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu com o embaixador da Coreia do Sul para parcerias na área da saúde, é isso? Conta pra gente aí, Artemisa. Isso mesmo, Carlão. Na verdade, o governo do Amazonas já tem essa parceria com a Coreia do Sul. A UBS Fluvial Inteligente, que foi entregue ao município de Manacapuru, interior do Amazonas, foi por meio dessas ações conjuntas, do governo do estado e a Coreia. E hoje o governador Wilson Lima se reuniu com o embaixador da Coreia do Sul no Brasil, o Lin Kimo, na sede do governo do estado, para tratar de novos projetos. Bom, o governador, inclusive, dispensou intérpretes, por falar fluentemente a língua inglesa. E na parte da manhã, como você lembrou, o governador inaugurou o novo CETAM na Zona Leste de Manaus, que vai funcionar no Centro Cultural Aníbal Bessa. A unidade tem capacidade para atender mais de 5.000 alunos por ano, com cursos profissionalizantes. E para finalizar, o presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Jorge Lins, antecipou a data de diplomação dos candidatos eleitos para o dia 12 de dezembro e não mais para o dia 16 de dezembro. A antecipação foi por conflitos nas agendas de alguns dos eleitos. A cerimônia será às 5 horas da tarde, no auditório Desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Serão diplomados o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, o vice Tadeu de Souza, do Partido Avante, o senador Omar Aziz, do PSD, 8 deputados federais e os 24 deputados estaduais eleitos na eleição deste ano. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom fim de semana. Para vocês também. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Até segunda, 6h53. 18 horas. Esporte. Agora vamos falar com ele, o nosso repórter Hector Silva, sobre os assuntos da Copa do Mundo deste ano no Catar. Hector, que temos de novidade? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite a você, ouvinte do 18 Horas, que nos dá carona no seu carro nesse momento ou nos assiste pelo YouTube ou Instagram. Começou hoje a segunda e penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2022. A primeira rodada foi fechada ontem com a vitória do Brasil em cima da Sérvia por 2-0. Brasil, que está no grupo G. E hoje os jogos começaram pelo grupo B. Às 6 da manhã eu já estava com a TV ligada, Karime, para assistir mais uma surpresa dessa Copa. Conta. A vitória do Irã por 2-0 contra o país de Gales, de Gareth Bale, jogador do Los Angeles FC, ex-jogador do Tottenham e super campeão pelo Real Madrid. E hoje, com essa vitória do Irã, todas as seleções do grupo B, inclusive o país de Gales, têm chance de passar para a próxima fase da competição.
Para o país de Gales, que já não participava de uma Copa do Mundo há mais de 64 anos, é um alívio ainda ter chance de ir mais adiante no Mundial. Mas para isso acontecer, o país de Gales precisa vencer a Inglaterra, seu próximo adversário, por um placar de pelo menos um gol a mais de diferença e torcer para que Estados Unidos e Irã empatem. Neste caso, o país de Gales e Irã ficariam empatados em relação aos pontos, mas o país de Gales passaria para a próxima fase pelo saldo de gols. Neste momento, Irã e País de Gales estão com saldo negativo de -2. Quem já foi eliminado foram os anfitriões, infelizmente a seleção do Catar, que perdeu hoje para o Senegal por 3-1. Lembrando que no primeiro jogo o Catar perdeu para a seleção do Equador por 2-0. Além desses jogos, tivemos Holanda e Equador, que empataram em 1-1 hoje, e outro empate foi de Inglaterra e Estados Unidos. Agora pela tarde terminaram os 90 minutos do jogo em 0-0, Carlão. Ei, Hector, esse jogo aí terminou, né, com 90 minutos. É engraçado, porque o que a gente tem observado é que tem jogos que, além do prazo, né, regular, tá tendo 10 minutos de prorrogação. É complicado, né? Muita prorrogação, não é isso? Pois é, Carlão, e isso está acontecendo por conta de uma orientação da Comissão de Arbitragem da FIFA, presidida por Pierluigi Collina, conhecido aqui no Brasil como o juiz carequinha dos olhos grandes, que apitou a final da Copa do Mundo de 2002 entre Brasil e Alemanha, ano que nós ganhamos o Penta. Pierluigi Collina orientou os juízes a não economizarem nos acréscimos, além dos atendimentos por lesão. Cada minuto perdido com comemorações e substituições está sendo compensado ao fim de cada tempo, independente do placar. Espanha e Costa Rica, por exemplo, teve 9 minutos de acréscimo. A Espanha ganhou esse jogo por 7-0. Segunda-feira eu volto e espero que para falar sobre a vitória do Brasil. Sim. A seleção canarinho enfrenta a Suíça às 12 horas na segunda-feira, horário de Manaus. Karime e Carlão. Valeu, Hector Silva, muito obrigada pelas informações. Ao meio-dia, todo mundo aí de olho, torcendo para a seleção brasileira. Obrigada, Hector. Vai, Brasil. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. 6h56, você no melhor mix do Brasil, hein? Agora nós vamos conferir o que é destaque no cenário cultural. Nossa agenda cultural no ar. Os detalhes aí, as dicas com a repórter Nathalie Moraes. Sextou e hoje é dia de rock, bebê. Isso porque acontece nesta sexta-feira o Red Dog Festival, com shows de CPM 22 e a banda Fresno. O evento acontece hoje no Estúdio 5. A abertura dos portões está marcada para as 8 da noite. Os ingressos estão sendo vendidos. Aos amantes da cultura local, o Luar do Aicurapá, na zona centro-oeste de Manaus, recebe hoje o evento Live Show A Voz da Amazônia, 5ª temporada. Às 9 da noite, Davi Assayag recebe Patrick Araújo e Márcia Novo nesta edição. Os ingressos estão sendo vendidos no local. O evento de samba Sambadim acontece neste sábado a partir das 3 da tarde na Simpa, na zona centro-sul aqui da capital. A festa será em comemoração ao aniversário da roda de samba. Os ingressos estão sendo vendidos. O humorista Emerson Ceará se apresenta em Manaus neste sábado às 7 da noite. O show de humor será apresentado no Teatro Manaus, na zona centro-sul. O stand-up é liberado para maiores de 16 anos. Os ingressos estão sendo vendidos no site ingressomix.com. O bloco Sapatônica abre a pré-temporada do Carnaval 2023 neste sábado. O evento será realizado no Curupira Mãe do Mato, no centro de Manaus. O Grito do Carnaval tem início às 8 da noite. A banda Camelos Barbados apresenta o especial Los Hermanos neste domingo no Almirante Music Bar em Manaus. O evento, o Entardecer, tem início às 3 da tarde. O projeto Mania de Ler Biblioteca Volante Tiago de Melo e Anibal Bessa voltou a ser realizado em Manaus. Destinado ao público infantil e infanto-juvenil, o veículo adaptado, que funciona como uma biblioteca volante, voltará a ser posicionado no Largo de São Sebastião no domingo, a partir das 4 da tarde. Essas foram algumas das principais dicas para você curtir o fim de semana. Volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, olha só, escuta esse levantamento. A expectativa de
vida dos brasileiros aumentou, que bom. Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros em 2020, agora nesse ano, era de 76,8 anos. Em 2021 subiu para 77 anos, Karine. Exato, em 2020, né? Em 2020 era de 76,8 anos, em 2021 subiu para 77 anos. Alguns meses. Exato. Bom, em 10 anos, os dados do IBGE mostram que a população brasileira ganhou 2,4 anos de vida a mais. Esse resultado positivo está diretamente relacionado com a queda da probabilidade de um recém-nascido não completar o primeiro ano de vida, Carlão. 2 anos já é legal. 6h59, você no melhor mix do Brasil. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o Tribunal de Contas da União apontou 292 obras públicas paralisadas ou inacabadas no Amazonas. O percentual no estado subiu de 32,6% para 43,9% nos últimos 2 anos. As obras nesta situação somam R$1,340 bilhões. Entre as obras citadas no painel de obras paralisadas do TCU estão o asfaltamento da rodovia Manaus-Itacoatiara e trechos da BR-319 para Porto Velho. Estão ainda a construção do Hospital do Sangue do Amazonas e a pavimentação de ruas em Manaus e vários municípios no interior do estado. Mas o mais grave é que, de acordo com os dados do TCU, a educação é a área com mais obras paralisadas no estado. São nada menos que 214. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Um beijo e até segunda. Um beijo, continue bem, continue em 100,7 até segunda. Você ouviu 18 horas.